Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos fazer uma viagem no tempo para desvendar a história incrível de um dos lugares mais fascinantes do mundo, o Vaticano. Mas para entender como ele se tornou o que é hoje, precisamos voltar quase 2000 anos, para Roma Antiga. Naquela época, a área que hoje conhecemos como Vaticano não era um centro religioso, mas sim uma região pantanosa nos arredores de Roma, chamada Ager Vaticanus. Era um lugar de vilas luxuosas e jardins exuberantes, como os que pertenciam a Agripina, a mãe do infame imperador Calígula. Foi o próprio Calígula que decidiu construir um pequeno circo ali, um lugar para corridas de bigas e espetáculos. Mal sabia ele que esse circo se tornaria palco de eventos que mudariam um curso da história para sempre. Avançando algumas décadas, chegamos ao reinado do imperador Nero, um período sombrio, marcado por uma intensa perseguição aos cristãos. Após o grande incêndio de Roma em 64 d. Código, Nero culpou os cristãos e iniciou uma campanha de terror. Muitos foram levados ao circo de Calígula para serem executados de maneiras cruéis, como entretenimento para as multidões. Entre essas vítimas estava uma figura central do cristianismo primitivo, o apóstolo Pedro. Segundo a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, a seu próprio pedido, pois não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus. Após sua morte, seus seguidores o enterraram discretamente em uma necrópole próxima, um cemitério a céu aberto na encosta da colina do Vaticano. O túmulo de Pedro era simples, mas tornou-se um local secreto de peregrinação para os primeiros cristãos, um símbolo de fé e resistência em tempos de perigo. Por quase 250 anos, o cristianismo foi praticado às escondidas. Tudo mudou no século IV, com a ascensão do imperador Constantino. Ele foi o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo e, com o Edito de Milão, pôs fim à perseguição. Para honrar o local do martírio e sepultamento do apóstolo, Constantino ordenou a construção de uma grandiosa basílica sobre o túmulo de São Pedro. Para isso, foi preciso realizar uma obra de engenharia monumental, aterrar parte da necrópole e nivelar a colina para criar uma base sólida para a igreja. Essa primeira basílica de São Pedro, conhecida como Basílica Constantiniana, era imensa e se tornou o coração espiritual do cristianismo ocidental. Com o passar dos séculos, a influência dos papas, os bispos de Roma, cresceu exponencialmente. Em 752, com a doação de territórios pelo rei Franco Pepino o Breve, foram formados os estados papais. Pela primeira vez, o papa não era apenas um líder espiritual, mas também um governante temporal, controlando uma vasta porção da Península Itálica. A cidade de Roma, com a Basílica de São Pedro em seu centro, era a capital indiscutível desse poderoso estado. Mas a história do papado de Roma teve suas reviravoltas. No início do século XIV, a instabilidade política na Itália atingiu um ponto crítico. Em 1309, o Papa Clemente V, que era francês, tomou uma decisão drástica. Transferiu toda a corte papal de Roma para Avignon, na França. Esse período, conhecido como o Papado de Avignon, ou o cativeiro babilônico da Igreja, durou quase 70 anos. Durante essa ausência, Roma foi abandonada. A cidade entrou em decadência, os prédios desmoronaram e a população diminuiu drasticamente. A própria Basílica de São Pedro, antes o esplendor do cristianismo, começou a ruir por falta de manutenção. Finalmente, em 1377, o Papa Gregório XI, incentivado por figuras como Santa Catarina de Sena, decidiu retornar a Roma. O que ele encontrou foi uma cidade em ruínas. Era evidente que uma reconstrução massiva era necessária, não apenas da cidade, mas também de seus símbolos mais importantes. Esse desejo de renovação coincidiu com o início de um dos períodos mais brilhantes da história humana, o Renascimento. Os papas do Renascimento, como Júlio II e Leão X, não queriam apenas consertar a antiga basílica. Eles queriam criar algo ainda mais grandioso, um templo que refletisse a glória de Deus e o poder da Igreja. Eles demoliram a antiga Basílica Constantiniana, uma decisão controversa na época, e iniciaram a construção da nova Basílica de São Pedro, que conhecemos hoje. Foi um projeto que levou mais de 120 anos para ser concluído e que envolveu os maiores artistas e arquitetos da época, como Bramante, Rafael, Michelangelo e Bernini. Michelangelo,
Já idoso, projetou a cúpula monumental que domina o horizonte de Roma. Ao mesmo tempo, os papas patrocinaram outras obras incríveis, como a decoração da Capela Sistina, com os afrescos de Michelangelo no teto e na parede do altar, criando um tesouro artístico incomparável. O poder temporal dos papas, no entanto, estava prestes a enfrentar seu maior desafio. Durante o século XIX, um forte sentimento nacionalista varreu a Península Itálica, impulsionando o movimento pela unificação da Itália. Em 1870, as tropas do Reino da Itália entraram em Roma, pondo fim a mais de 1000 anos de existência dos estados papais. O Papa Pio IX se declarou prisioneiro no Vaticano e se recusou a reconhecer o novo Estado italiano. Esse impasse, conhecido como a questão romana, durou quase 60 anos. Durante esse tempo, os papas não saíam do Vaticano em protesto. A solução só veio em 1929, com a assinatura dos Pactos de Latrão entre o Papa Pio XI e o governo italiano, liderado por Benito Mussolini. Esse tratado histórico resolveu a questão romana de uma vez por todas. Ele reconheceu o Estado da Cidade do Vaticano como uma nação soberana e independente, o menor país do mundo em área e população. Em troca, a Santa Sé reconheceu o Reino da Itália, com Roma como sua capital. Nascia assim o Vaticano como o conhecemos hoje, um Estado soberano dentro da cidade de Roma, com seu próprio governo, leis, força policial e serviços. Hoje, o Vaticano não é apenas a residência do Papa e o centro administrativo da Igreja Católica Romana. É um lugar que respira história, arte e fé. A Praça de São Pedro, projetada por Bernini, recebe milhões de peregrinos e turistas todos os anos. A Basílica, com suas obras-primas como a Pietà de Michelangelo, continua a ser um dos locais mais sagrados do cristianismo. Os museus do Vaticano guardam uma das maiores e mais importantes coleções de arte do mundo, culminando na beleza estonteante da Capela Sistina. De uma área pantanosa nos arredores da Roma Imperial a um centro de poder medieval, de um projeto renascentista glorioso a um Estado soberano moderno. A história do Vaticano é uma jornada fascinante através dos séculos, um testemunho da fé, da arte e das transformações da civilização ocidental. E aí, gostaram dessa viagem pela história do Vaticano? É incrível pensar em todas as camadas de história que existem nesse lugar tão pequeno, não é? Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos.